Bom dia, Shalom, viva uma vida abundante em Deus, viva o impossível através de uma vida entregue ao Senhor. Bom dia, Adriele. Será que vai estar só a gente aqui hoje? Depois você me responde se está me ouvindo bem aí, se está alto, se está tudo certo. Troquei o estúdio hoje, porque está meio frio lá fora. Vê se está dando para ouvir direito, se o som tá bom aí. Ah, então tá bom, que bom. Tá ótimo. Esperar o pessoal chegar. O pessoal vai chegando, a gente tá até um pouquinho mais cedo. Muito bem. Sejam bem-vindos. Cida, Maria Aparecida. Maria Aparecida é a Cida? Que entrou aqui, que pela fotinho não dá pra ver. Só pra eu saber se é, né? Paloma chegou, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Bom dia, querida, bom dia. Vivi chegou também. O Ira chegou aí também. Gonçalo, sejam bem-vindos, bom dia. Shalom. Viva o impossível no dia de hoje. Pela graça, pela vontade de Deus. Que Deus vai falar muito com a gente hoje pela manhã. Bom dia, Ira, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia também, Gonçalo. Bom dia a todos. O Neita chegou também. Muito bem. Pensei que hoje eu vou fazer a live, o pessoal vai para gravar, né? Mas tem um povo aí que tá conectado, tá ligado. Rosário, bom dia. Minha mãe chegando, sua bênção, mãe. Só não falou pra mim quem que é a Maria Aparecida. Maria Aparecida é a Cida do Gonçalo, é? Que a foto não dá pra ver. Fala comigo aí. Extraordinário dia, Neitas. Extraordinário dia, Wellington. Seja bem-vindo aí também. Hoje, como é sábado, eu tô mais informal. Ah, é a sua sogra, a Cida, outra Cida. Muito bem, Cida. Deus abençoe. Vai chegando, vai compartilhando já aí no seu stories. Pega esse link aí, coloca nos grupos. Eu não fiz aí. Deixa eu pegar aqui também para fazer. Simone, seja bem-vinda, bom dia. Aqui. Isso já apareceu já.
Muito bem, estamos aí nesse projeto de 40 dias. Shalom, bom dia. Cris, Simone, shalom. E eu creio que Deus realmente já está cumprindo, já está fazendo a sua vontade acontecer nesse tempo. Quando nós começamos a buscá-lo e a fazer com que a sua vontade seja conhecida em nosso meio, em nossa vida, nós podemos também ter acesso a algumas coisas que nós não teríamos se nós não começássemos a buscar. Parece óbvio, mas é verdade. Nós já sabemos que Deus vai ficar correndo atrás da gente. E, na verdade, Ele já fez o que precisava ser feito, somos nós que temos agora que buscá-lo. E Ele diz isso, né? Que Ele estaria perto de quem buscasse a Ele. Buscar-me enquanto eu estou perto. Então eu tenho que buscar, porque Ele já se achegou a gente. E esses dias é justamente para nós alinharmos a nossa mente, para nós termos um direcionamento. Se nós queremos uma porção extra, nós temos que ter uma busca extra. Nós temos que vivenciar algo de uma forma diferente. E eu creio que essas lives vão estar, já estão fazendo isso conosco nesse tempo. São coisas preciosas que o Senhor vai nos entregando e vai falando ao nosso coração. Amanhã também nós estaremos aqui, 7 horas da manhã, antes do culto, para termos essa porção extra de revelação, de instrução da palavra. Podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem nos entregue. Hoje eu quero falar sobre algo que está em 1 Coríntios 1, 26. E sugiro que você leia depois 1 Coríntios 1, de 18 a 31. É uma leitura que vai te abençoar demais. Primeiro capítulo da carta aos Coríntios de Paulo. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios pelos padrões humanos. Poucos foram influentes. Não muitos eram de nascimento nobre. Eu vou ler o restante do versículo numa outra linguagem. Então eu vou ler, na verdade, o 26 de novo, numa outra linguagem. Lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados para essa vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagem diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí vem o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. E talvez você nunca leu esse texto, porque esse texto é aquele que a gente conhece, que fala sobre Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E é interessante que assim, eu comecei a sonhar os sonhos de Deus muito cedo. Muitas pessoas vinham e falavam coisas para mim, entregavam, como diz por aí, né? Entregavam palavras, ministravam palavras na minha vida. Então eu tive acesso muito cedo a essas palavras. E até mesmo quando menor, depois, porque tem aquela crise que você passa quando você está virando da adolescência para a juventude. Mas quando eu era mais novo, eu acreditava em cada palavra e isso
motivou e impulsionou algo no meu coração. Cada palavra liberada naquele tempo vem se cumprindo na minha vida hoje. Mas eu creio que isso vem, eu queria que você entendesse o tema dessa manhã, que é ingenuidade santa. Quando a gente fala, nós falamos algo para os nossos filhos, independente do que seja, do tamanho que seja, eles acreditam e começam a construir algo nas suas mentes a respeito daquilo que você fala para eles. E aí quando a gente sabe que é Deus falando, Deus não gagueja, Ele fala. Deus, Ele fala, Ele não gagueja, Ele não tem crise de confiança, Ele não fala assim, eu falo ou não falo, não, Ele simplesmente fala. E nós temos o hábito de, principalmente, desdenhar de talvez que sejamos nós para cumprir algo que Deus está estabelecendo. Puxa, como eu? Por que eu? Só que eu quero que nós entendamos aqui, eu até escrevi isso aqui depois, de que é por isso que Jesus disse que o reino dos céus é das crianças, porque tem uma ingenuidade e tem uma fé nas crianças que é algo que nós vamos perdendo porque nós vamos dando espaço para a lógica, vamos dizer assim. Então essa ingenuidade santa não é uma ingenuidade tola, mas é algo que vem justamente quando nós somos mais jovens, vem sobre nós e parece que é um otimismo acima da média, que hoje nós chamamos de fé. Então, quando nós falamos, olha, eu até falei isso ontem, né? Sobre o tipo de oração que a gente faz sobre os nossos filhos e que nós ministramos sobre a vida deles, e que eles pegam isso e falam assim, puxa, alguém que me ama está falando isso. E eu quero dizer que Deus ama você, e Ele tem uma palavra sobre você, e Ele tem um propósito sobre você, e Ele já disse diversas vezes. Eu creio que todo mundo que está aqui já ouviu pelo menos uma vez de um propósito que Deus tem preparado para a sua vida. E aí eu acho que cada um aqui pode ter essa sua própria ingenuidade santa. Você pode estar em qualquer estação da sua vida, você pode estar envelhecendo e sentindo como fala assim, eu estou fora do tempo. Eu posso ser jovem e falar assim, eu acredito nisso, ou eu posso ser inexperiente, às vezes até nem tanto com tanta educação, pode até ter poucos amigos, não ter tanto dinheiro, tanto recurso, não ter credenciais, não ter qualificações, mas quando Deus fala algo, Ele não gagueja. E nós temos que desenvolver de novo isso dentro da gente. Algo que nós podemos dizer que Deus pensa ainda em você, que Deus deu uma palavra para você, Ele é fiel para cumprir, Ele começou uma obra na sua vida. E a gente sabe, quer dizer, a gente não sabe muito, eu particularmente, mas a gente quando acompanha obras, a gente sabe que muitas vezes o pedreiro vem para a gente, o arquiteto vem para a gente e ele fala assim, olha, vai acontecer isso, isso e isso, eu preciso de tanto material e tudo mais, e a obra sempre aumenta, né? O valor da obra acaba indo para um valor diferenciado, um valor mais alto. E quando eu olho para a Bíblia dizendo para a gente assim, o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E esse texto parece que ele fala de um intervalo, que é um intervalo onde nós não sentamos para calcular nessa obra e nós acaba faltando material, acaba faltando esforço, acaba faltando gente e essa obra acaba demorando um pouco mais para se concluir. É aquilo, o povo no deserto que tinha uma obra para ser feita de 1 a 3 meses e acabou levando 40 anos. Eles acabaram postergando e prolongando a obra
que Deus tinha na vida deles, que já poderia ter acabado. Então tem obras que o Senhor faz na sua vida que talvez pelo fato de você não ter provido o material necessário, você não ter dado o tempo necessário, você não ter dado a atenção necessária, essa obra está se prolongando. Tinha coisas que já eram para ter terminado e às vezes a gente esquece disso. E, inclusive, esse texto ele é usado muitas vezes para coisas erradas, ou entendido de uma forma errada. Porque quando ele fala das coisas loucas, a gente fala sobre pessoas que são meio excêntricas, né? Então, ou até mesmo coisas que parece que é de uma forma, e aí você fala assim, mas Deus usa as coisas loucas. Querido, essas coisas loucas, a tradução real dela é alguém, inclusive a palavra mesmo, ela quer dizer ímpio. Essa palavra, esse coisa, é como se fosse assim, Deus vai usar pessoas que não são comuns de serem usadas. Da mesma forma que foi com os discípulos de Jesus, parece que Jesus aqui está falando, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer com que as pessoas entendam de que o vaso é meu, a obra é minha, as pessoas são minhas e eu vou fazer essa obra acontecer. E vai ser uma coisa que vai confundir os sábios. Eu não vou pegar aqueles que todo mundo estava esperando. Eu vou pegar aqueles que são uma oportunidade que o meu poder seja mostrado para as pessoas, que ele seja realmente só o que eu posso fazer através da vida dessa pessoa pode acontecer. Então, assim, são coisas que só Deus pode realizar. Talvez se a gente for ver na questão do ponto de vista objetivo, você mesmo pode não parecer a escolha do céu para que o impossível seja plantado nesse mundo. Você olha para você e fala assim, como é que Deus vai plantar, vai fazer o impossível através da minha vida? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Aqueles entendidos falam, não, só pode vir por aqui, só pode acontecer desse jeito. Eu coloco até mesmo que quando vem algumas manifestações do Espírito Santo sobre pessoas que a gente não esperaria que acontecesse, só que Deus vem construindo do jeito dele, da forma dele, para a glória dele. E você é a coisa louca que Deus quer fazer nessa terra. Só que para que você entenda isso, você precisa ter essa ingenuidade santa de acreditar. Se Deus falou, vou dizer de novo, ele não gagueja, ele fala. Quando a gente pensa nas congregações lá no Novo Testamento, a gente tem que pensar que eram lojistas, que eram diaristas, que eram donos de casa, eram pessoas extremamente comuns. E Deus planejou isso, quando a gente vê no versículo 29 que eu li, é assim, para que ninguém se glorie diante dele, dizendo assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. É para que nós possamos entender que se nós vamos nos gloriar, nós vamos nos gloriar no Senhor. O que eu seria se não fosse Deus na minha vida? O que seria se não fosse o Senhor fazendo algo na nossa história, na minha história? O que eu seria? O que a gente entende de quando a gente está lá jovenzinho? E eu lembro, né? A única coisa que eu queria fazer na minha vida era... Eu queria tocar guitarra. Eu queria ser músico. Mas, de repente, começa a vir palavras na minha direção. Começa a vir sentimentos no meu coração. Para quem não sabe, eu tive uma experiência muito forte com Deus aos 18 anos. Eu já compartilhei em algumas ministrações isso. E foi uma ministração muito poderosa de Deus nessa fase.
é aquilo que é necessário, né, naquele momento, para que possa preencher o nosso coração de uma coisa diferente. E foi algo que me mudou. E eu tive que acreditar. Eu tinha que acreditar. Essa frase que a gente está falando nas ministrações da Igreja Irresistível, que fala sobre eu tenho que fracassar se Deus não estiver comigo. Eu acho que foi meio desse jeito. Eu tinha aspirações, eu tinha sonhos, mas Deus tinha sonhos maiores. Eu quero dizer para você que você pode ter sonhos maiores para você, mas Deus tem sonhos ainda maiores. E Ele quer comunicar esses sonhos para você, para que você viva justamente a partir do impossível. Tem planos que você pode fazer que toda pessoa pode fazer. Tem coisas que você quer viver que toda pessoa quer viver e planeja viver. Não é incomum você conseguir recurso para você ter a sua casa, ter seu carro, ter uma carreira profissional onde você ganhe mais. Mas tem coisas e lugares que Deus vai te levar. E só Ele pode te levar. Tem coisas que realmente a gente vai ter que grudar nessa palavra, como eu disse ontem, agarrar nessa visão, que só Deus pode fazer e só Deus pode levar. Você está me entendendo? Tem coisas que só Deus vai fazer na sua vida. Então a gente vai guardar um princípio. O nosso princípio de hoje é a respeito do que Deus quer realizar. Na maioria das vezes, o quanto menos você souber, melhor. Você lembra que eu falei ontem sobre fragmentos de uma visão? Deus vai te dando pedacinhos e você vai andando e você vai construindo e você vai dando os passos e você vai a cada momento fazendo o que precisa ser feito e Ele vai te dando a visão de uma forma fragmentada. Quando Deus fala para Abraão que ele multiplicaria como as estrelas do céu, como a areia da praia, nós vemos que é um pedaço da visão. Entender que Ele não deu a visão completa, é entender que a gente precisa ter essa ingenuidade santa para entender que muitas vezes, se a gente sabe demais, a gente estraga o negócio. A gente estraga o propósito, porque a gente quis colocar mais coisa do que tinha e aí a coisa começa a sair do controle, não de Deus, porque Ele dá. Tem coisas que é Deus que faz e tem coisas que somos nós que vamos fazer. A capacidade de crer é sua, a capacidade de realizar é dele. Amém? Então, é inegável que essas pessoas que espalharam uma revolução pela graça de Deus surgiram através de pessoas que eram um pouco audaciosas, eram pessoas literalmente comuns. Só que o ingênuo e com poucos recursos talvez não sejam tão ruins afinal. Queridos, a gente confunde as coisas. Deus não está precisando de excelentes preletores. Deus está precisando de pessoas que creem. O resto Ele faz. Qual é a capacidade que você precisa ter para abraçar pessoas, para chorar com elas, para poder sorrir com elas, para poder ouvi-las? Qual é a capacidade que você precisa? Qual é a faculdade que você precisa? Qual é o diploma que você precisa? Na verdade, você precisa dessa ingenuidade de entender que Deus pode fazer algo através da sua vida, independentemente do que você já fez. E aí nós vamos entrar aqui. Deus usa essas coisas loucas, usa as pessoas improváveis para fazer o impossível. Então guarda isso. Deus quer usar pessoas improváveis para realizar o impossível. O impossível não virá através dos prováveis. O impossível virá através dos improváveis.
Até porque, se for dos prováveis, as pessoas já estavam esperando. Não vai ser impossível. Você chegar para um milionário e falar para ele assim, olha, nós vamos construir um instituto aqui e vamos fazer isso. Ele vai falar, tá bom, eu vou fazer isso em 3 meses. Agora, você chegar para mim e falar assim, olha, eu te dou um instituto e eu quero construir esse instituto. Eu quero abençoar a vida das pessoas através da sua vida. Aí eu olho para as coisas e falo assim, mas isso é impossível. Aí Deus abre um sorriso e fala assim, seja bem-vindo, meu filho. Eu quero realizar o impossível através de você. Eu quero que as pessoas vejam quem eu sou em você, nos seus passos, naquilo que pode ser feito. E aí a gente começa a entender esse texto realmente de uma forma diferente, de uma outra forma. Numa forma onde realmente o que pode ser realizado só pode ser feito através do Senhor. Talvez você olhe para você e se sinta extremamente incapaz. É exatamente aí que o impossível vai morar. É exatamente aí que o impossível vai se manifestar. Naqueles que, quando as pessoas olham ao redor, realmente vai ser impossível. Às vezes a determinação cheia do Espírito Santo, quando você se deixa mover pelo Espírito, compensa toda a falta de conhecimento. É a pura confiança de Deus que supera todas as razões pelas quais as coisas poderiam não acontecer. Essa legião de pessoas ingênuas, elas podem mudar a realidade apenas porque elas estão prontas para entrar na visão que Deus dá. Elas simplesmente dizem assim, não, eu vou entrar, Deus falou, eu vou. Deus não gagueja, Deus fala. Deus, ele não despreza a nossa ingenuidade. Deus, ele está chamando a gente para fazer algo por Ele. Então eu quero te convidar de novo, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo para fazer o que é impossível aos olhos dos homens, mas já é possível para Deus. Você é a escolha mais improvável que talvez as pessoas fariam. Entende? Mas Deus, ele usa os improváveis para realizar o impossível. Deus usa o improvável para realizar o impossível. Escreve isso aí. Deus usa os improváveis para realizar o impossível. A respeito do que Deus quer realizar, na maioria das vezes, quanto menos você souber, melhor. Você vai depender muito mais dele e tudo será para a glória dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é o improvável. Que Deus quer usar para realizar o impossível. Você só precisa resgatar a ingenuidade, aquela fé de criança, para que Ele possa, na sua inadequação, mostrar a suficiência dele. Ele é suficiente. Você entendeu? Deus, ele é suficiente para você. E isso muda todo o jogo. Deus é suficiente. E aí a gente entende quando ele fala o reino dos céus é das crianças, porque tem uma ingenuidade que nós precisamos resgatar. Tem algo que... E não é uma... De novo, eu vou dizer aqui, tem pessoas que chegaram depois. Não é uma ingenuidade tola, é uma ingenuidade santa. É confiar, entender que Deus pegou na sua mão e te chamou para andar em meio à fornalha. Você entendeu? Entra na fornalha. Me honra que quando você estiver na fornalha, eu vou estar caminhando com você. Me honra que mesmo em meio aos leões,
você vai estar sentado olhando nos olhos deles, e aqueles leões famintos serão saciados por outras pessoas, mas não por você. Aquela ingenuidade de quem olha nos teus olhos e te chama e fala assim: vem, caminha comigo, me segue. Eu já disse algo, que quando o mundo olha para a igreja, nós seríamos os prováveis a manifestar a glória de Deus. Mas quando você vê vê Deus falando, e Jesus falou, né? De que se nós não fizéssemos, as pedras clamariam. É justamente essa visão de que se nós não fizermos, Deus vai levantar pessoas que são improváveis, até mesmo de fora da igreja, para fazer algo. O que não vai acontecer é deixar de ser feito. Talvez a intensidade seja diferente, porque Deus não depende da gente, somos nós que dependemos de Deus. Por isso que Ele usaria as pedras, coisas improváveis, para que se realize o impossível. Deus precisa encontrar esses improváveis novamente na igreja. O que a gente era? O Paulo começa falando sobre isso. Eu vou ler de novo aqui para você entender. Ele diz assim, ó: lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para essa vida. Não vejo vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem em muitas famílias de alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs do que se julgam importantes? Esse é o nosso Deus, usando os improváveis para realizar o impossível. Foram aqueles pescadores que Jesus chamou. Foi o apóstolo Paulo, que era um matador de cristão, para ser um dos maiores edificadores da igreja. Talvez você se enxergue assim hoje, mas eu quero declarar sobre você que você desperte para essa ingenuidade. Se Deus falou, acredita. Mas eu não vou ser ingênuo ao ponto de acreditar que eu, que não tenho nenhuma formação teológica, eu que não tenho nem muitas vezes tempo de vida cristã, possa fazer alguma coisa. Deus te chamou e Deus te escolheu. Se Ele está em você, já é o improvável, vivendo o impossível. E você será justamente um instrumento de que o impossível se manifeste em diversos lugares, porque você decidiu crer numa palavra, crer na visão, crer no propósito, numa ingenuidade, fala assim: não, eu vou aceitar essa palavra, porque Ele é maior e eu vou fazer. Que essa bênção esteja sobre você no dia de hoje. Que você possa vivenciar esse propósito e estar entrando em um novo tempo na sua vida hoje. Deixe as indagações de lado. Deixe as razões, aquilo que é racional, de que é intelectual. Simplesmente creia, pois você será uma arma poderosa em Deus. Não subestime o Deus que você tem. Ele usa e Ele faz acontecer o impossível através dos improváveis. Senhor Jesus, que a Tua bênção esteja sobre os Teus filhos,
Eu oro, Senhor, por eles, para que eles possam vivenciar isso no dia de hoje, todos os dias da sua vida. Pai, que em cada casa possa haver um princípio de que o Senhor fala, não gagueja. O Senhor não é temeroso em liberar palavras. E em nome de Jesus eu libero palavras de milagre sobre cada vida. Eu libero em nome de Jesus esse impossível sendo manifesto sobre a vida dos teus filhos nessa manhã. Que eles se levantem para viver coisas que só Tu podes fazer, que o impossível seja liberado. E, Senhor, que o impossível não venha apenas do que é impossível aos olhos humanos no que é humano, mas que o impossível venha aos olhos humanos do que é espiritual e sobrenatural, para trazer transformação, para trazer impacto, para trazer renovo, para trazer reconstrução, para trazer restauração, para que haja algo que realmente seja plantado para a eternidade, que a visão dos teus filhos esteja conectada aí, para que nós possamos viver esse impossível de Deus. Que em nossos corações isso seja instalado. Que em vez de nós estarmos pensando quem somos nós possamos estar pensando quem é o Senhor. Quem é aquele que anda sobre as águas? Quem é aquele que abre o mar? Quem é aquele que faz o cego enxergar? Quem é aquele que faz o coxo andar? Quem é aquele que faz um morto levantar? Quem é aquele que tira a lepra? Quem é aquele que morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia? Quem é aquele que subiu aos céus e volta para nos buscar? Esse é o nosso Deus, que usa os improváveis para realizar o impossível. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Escreve aqui para mim o que ficou hoje dessa nossa devocional. Vai escrevendo para mim. Em nome de Jesus. Que seu dia seja diferenciado mesmo, com todas as forças. Escreve para mim aí. A gente sair daqui edificado com aquilo que Deus falou com você. Cadê vocês? Escreve aí. Possamos olhar para o alvo certo, para que possamos ser alimentados dos sonhos que já foram plantados no nosso coração, viver o impossível através do impossível. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus usa os que não são para realizar o impossível. Não, confundi aqui. Confundi. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa o improvável para realizar o impossível. Isso mesmo. Hoje nós vamos ter duas frases aí para compartilharmos. Glória a Deus, meus queridos. Daqui a pouco a gente vai estar postando as frases para vocês aí. Deus nos dá fragmentos da visão. E quanto menos conhecemos, mais dependemos dele. Isso aí. Deus não gagueja, ele fala. Yes! Às vezes duvidamos do que Deus pode fazer, mas a palavra de hoje me deixou totalmente certa de que Deus tem para mim é bom.
Aos olhos dos homens é impossível, mas aos olhos do Pai é possível. Glória a Deus, glória a Deus. Pega essa palavra aí. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Compartilha também na net, coloca lá essas hashtags que nós temos na imagem. O hashtag devocional, o hashtag Viva o Impossível, marca a igreja. E vamos construindo esse tempo para que cada vez mais pessoas possam viver. Amém? Deus abençoe. Nos vemos amanhã às 7 horas e depois vamos para o culto às 9. Vai ser uma grande bênção para a glória do Senhor Jesus. Confiar na visão que Ele tem para nós, mesmo não tendo todas as respostas. É isso aí. Lembra da frase de ontem? Não espere ter todas as respostas para dar os passos de fé. E é isso aí. Ingenuidade santa. Deus usa os improváveis para realizar o impossível. Deus abençoe, meus queridos. Shalom. Até mais.